Qual é a diferença entre caminho espiritual e religião? Tem muita diferença. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Missão 737, aqui onde eu ensino para vocês um caminho claro para vocês viverem mudanças na vida de vocês. Eu me chamo Mário Mei e o tema de hoje é por que investir na espiritualidade agora? Por que eu devo investir na espiritualidade na minha vida nesse momento, né? Para falar sobre isso, eu preciso falar um pouco para vocês sobre o que é espiritualidade, né? Vocês precisam entender o que é espiritualidade à luz da nossa tradição. O que será que é espiritualidade? Tem muita gente que escuta essa palavra e já começa a ter uma certeza muito clara sobre o que é espiritualidade. E essa certeza, ou muitas vezes, leva o indivíduo para uma fantasia acerca da espiritualidade, ou leva para uma aversão total à espiritualidade. Espírito é o mesmo que emoção. E isso pode ser uma surpresa para muitos de vocês, né? A maioria acha que espírito é uma espécie de duplo energético que nos envolve, né? Que tem o formato do nosso corpo. Espírito é uma entidade, né? Que nos compõe, uma entidade metafísica. A cabala ancestral ela é muito simples, ela é muito direta. E eu, particularmente, gosto muito de passar para vocês o ensinamento de uma forma muito simples e direta, de uma maneira que vocês possam compreender de uma forma mais objetiva e aplicável na vida de vocês. Quando falamos em espírito, estamos falando do quê? Estamos falando de emoção, daquilo que eu sinto. Espírito é o que eu sinto. Espírito é emoção. O que me motiva, o que me inspira, o que me comove, isso é o meu espírito. Eu não estou falando de um ser, eu não estou falando de uma entidade, eu não estou falando de uma estrutura completamente energética do ponto de vista dos campos energéticos. Eu estou falando de uma estrutura que compõe o elemento psíquico do ser humano, a emoção. Em aramaico antigo, nós aqui buscamos estudar os textos à luz do aramaico antigo. A palavra para espírito é a palavra ruha, em aramaico antigo, tá? Ruha. E ruha, em aramaico antigo, quer dizer espírito, mas também quer dizer vento, sopro. De forma que os antigos ancestrais, eles acreditavam que os ventos, os sopros da natureza, eles eram inspirações. A bem da verdade, por exemplo, quando os antigos falavam sobre as inspirações de Davi, do rei Davi, em escrever os 150 salmos, é dito que ele ouvia os salmos no vento do deserto. Ele ia para o deserto, ele ouvia o vento e ele tinha essa habilidade de ouvir o significado do vento. Também os antigos diziam que alguns ventos passavam por nós e poderiam mudar os nossos humores. E isso é uma expressão que a cultura portuguesa, a cultura espanhola preservou, né? A gente vê algumas pessoas com mais idade usando essa expressão, né? Não passou um vento e a pessoa ficou, né, de mau humor ou de repente ficou bem-humorada, né? Como se um vento fosse capaz de transportar emoções. Por quê? Porque a palavra vento é a mesma que a palavra espírito, na linguagem do aramaico antigo, que é a linguagem
original dos povos da Bíblia. Como também ruha é a palavra para sopro, quando eu falo, o que é a fala, né? A fala é a saída do ar, é a saída de um sopro que é moldado pelas minhas cordas vocais e a partir daí forma um som, e esse som ele tem um significado. Só que como ele sai a partir de um sopro, quando eu falo, aquilo que chega no seu ouvido é o meu espírito, porque é o meu sopro. Sendo o meu espírito, porque é o meu sopro, carrega as emoções que eu carrego. Por isso que nós temos que ter muito critério, muito cuidado com o que nós escutamos, de quem nós escutamos, porque todas as vezes que nos abrimos a ouvir, estamos nos abrindo a receber espírito. E eu volto a dizer, espírito é emoção. O espírito de uma pessoa são as emoções que essa pessoa carrega. O teu espírito é o composto das emoções que moldam a sua existência. Então, o espírito é tudo aquilo que me inspira, me motiva, me impele a sentir de uma determinada forma e agir com base nisso em uma determinada direção. E não é só a tradição da cabala ancestral que fala sobre isso, né? Se a gente for pegar a tradição grega, espírito é psique. A palavra psique, que deu origem à psicologia, né? A estrutura psíquica, a palavra psique em grego é a palavra para espírito. E o que é a nossa compreensão sobre a psique? Aquilo que eu sinto e como eu me comporto a partir do que eu sinto. Então, em muitas culturas ancestrais, essenciais, que vão na essência, na raiz, o espírito representa o componente de motivação que me move. O componente de motivação que me move. Sendo assim, desenvolver o espírito é o mesmo que desenvolver a emoção. Desenvolvimento espiritual é a mesma coisa que desenvolvimento emocional. E desenvolvimento emocional é desenvolver a forma como eu sinto a vida, as relações. Então, isso é uma coisa muito importante da gente compreender para responder essa pergunta original de hoje, né? Por que investir na espiritualidade hoje, agora? Porque investir na espiritualidade é investir na tua maturidade emocional. Quer dizer, nesse sentido, compreendendo que espírito é emoção e comportamento, e é aquilo que molda a minha emoção e meu comportamento, todas as pessoas vivem uma espiritualidade. Até um ateu é espiritualizado, porque todas as pessoas sentem e são motivadas por emoção. Bem da verdade, algumas pessoas sentem mal, algumas pessoas têm um sentimento embotado, infantilizado, atrofiado, adoecido. Inclusive algumas pessoas dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente espiritual. Inclusive gente que se dispõe à guiança. Quantas pessoas você já deve ter conhecido dentro do ambiente espiritual
inclusive lideranças, pessoas que ocupam lugar de status, pessoas que ocupam lugar de destaque, e que eram completamente instáveis emocionalmente. Para nós, isso não faz o menor sentido. Eram pessoas seduzíveis, eram pessoas vulneráveis, cheias de manias, cheias de caprichos, necessidade de bajulação, ou necessidade de adulação. E isso, na minha visão sobre espírito, não faz o menor sentido, porque a condição prévia para você ter uma autoridade espiritual é você ter minimamente uma lucidez emocional. Se você é uma pessoa emocionalmente instável, se você é uma pessoa emocionalmente vulnerável, você é uma pessoa emocionalmente desequilibrada ou carente ao extremo, né? Todos nós temos um grau de desequilíbrio e carência, mas se for carente ao extremo, não dá para se colocar naquele momento ainda como uma guiança. Mas por que as pessoas aceitam ser guiadas e orientadas por pessoas espiritualmente, emocionalmente instáveis? Porque elas não entendem que espírito é o mesmo que emoção. Elas acham que espírito é poder. O ser humano é basicamente um ser emocional. A gente aprendeu erroneamente que o ser humano é um ser racional. A gente não é um ser racional. Nós somos basicamente um ser emocional. A racionalidade ocupa um percentual específico da nossa constituição como ser. Mas o emocional é o predominante. Regina está perguntando, e a alma? A alma é consciência. A alma é consciência. Então, o meu papel aqui é facilitar o entendimento de vocês. Energia vital. O que é energia vital? Energia vital é o teu sangue. Energia vital é o sangue que corre nas suas veias. Isso é energia vital no ser humano. É o sangue que corre nas suas veias. Eu poderia ficar aqui dando uma palestra sobre energia vital, falar milhões de coisas metafísicas sobre isso. Tá, mas no resumo, onde é que está a tua energia vital? Está no sangue que corre em suas veias. Espírito é o teu componente emocional. Consciência é a sua alma. E aí a consciência ela vai se dividir em vários graus de consciência. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A energia do corpo, a energia vital do corpo, a inteligência que habita no corpo e que é transportada pelo sangue, que chega em todas as células, é responsável por 10% das nossas ações. 10% das suas ações é guiada e movida pelas pulsões que habitam no teu corpo e que são transportadas pelo teu sangue. 10%. 30% do seu comportamento, da sua atitude, da sua visão de mundo, 30% é determinado pela sua alma. O que é alma? Consciência. Desses 30%, 10% da tua alma é a consciência que se dá a partir do que você aprende. Por exemplo, você está aqui, se você aprender, se você entender o que eu estou dizendo, você está acrescentando elementos à sua alma. Se você aplicar o que eu estou dizendo, se isso passar a fazer parte de você, e aí já é um passo um pouco mais complexo, exige repetição, exige vinculação, exige estar atrelado, é mais 10%. Se você tiver uma compreensão ampla de unicidade dentro daquilo que você está aprendendo, já é mais 10%, compõe 30%. 30% em níveis. Vai se escalando em níveis. E aí sobra o quê? Sobra 60%. Mais da metade
do que move as tuas ações é o espírito. Então, entenda. A energia corporal, eu não vou usar os termos em aramaico nem em hebraico aqui para não complicar para vocês, mas a energia corporal é 10%. A consciência é 30%. 60% do que compõe o teu ser é emoção, é espírito. O espírito é a parte mais extensa das estruturas que compõem a tua alma. Quando a gente fala em alma, a gente está falando genericamente tudo isso que eu englobei, incluindo o espírito. Tá? Então, 60% é mais da metade. É a parte que mais determina o teu comportamento. É a parte que mais determina aquilo que você faz. A parte que mais determina, né, o teu estado de equilíbrio ou desequilíbrio, o teu estado de virtude ou desvirtude, o teu estado de estabilidade ou instabilidade. Isso é determinado fundamentalmente pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. E com isso a gente pode concluir que o equilíbrio emocional é a base de todo o equilíbrio espiritual. Não é a única coisa, mas é a base. Se você não tiver equilíbrio emocional, não adianta o sujeito ter conhecimento. Não adianta o sujeito ter uma energia vital incrível. Não adianta o sujeito ter curso disso, curso daquilo, brevet disso, brevet daquilo, pedigree disso, pedigree daquilo, mas emocionalmente o sujeito é uma pessoa que não progrediu, que não se trabalhou, que não consegue enxergar seus buracos emocionais. Vai dar problema. Então, o que mais determina a tua estabilidade espiritual é a forma como você sente, é a forma como a vida te impacta emocionalmente. Espiritualidade é a capacidade de moldar a sua forma de sentir a vida. O que me move, o que me inspira, o que me motiva, o que me comove, isso é espírito. E desenvolvimento espiritual é desenvolver a relação com isso. Basicamente. O que não é espiritualidade, né? E que muitas vezes as pessoas acham que é espiritualidade. Espiritualidade não tem relação nenhuma com crença. A pessoa está trabalhando a sua espiritualidade porque agora ela acredita nisso. Porque agora ela acredita naquilo. Espiritualidade não tem a ver com crença. A crença é o quê? Crença é crença. Espiritualidade é equilíbrio emocional. Não estou dizendo que crença seja ruim. Dependendo da crença, até pode ser, mas não estou dizendo que isso seja ruim. Mas isso não é sinônimo de espiritualidade. Estou agora trabalhando a minha espiritualidade. Por quê? Porque eu estou lendo aquele livro, porque eu estou frequentando um lugar, porque agora eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Nada disso é trabalhar a espiritualidade. Só começa a trabalhar a tua espiritualidade quando você começa a se equilibrar emocionalmente. Aí você começou o jogo. Aí você começou a brincadeira. Enquanto você estiver tratando as pessoas do mesmo jeito, enquanto você estiver sendo influenciado pelos mesmos aspectos emocionais, né, se irritando com as mesmas coisas, né? Quantos lugares espirituais você já frequentou e as pessoas ficam irritadas umas com as outras, as pessoas são impacientes, são intolerantes, como elas são em qualquer outro lugar. Não há espiritualidade nisso. Só há ego espiritual, crença, acompanhada de uma dose significativa de ego espiritual. Então, espiritualidade não tem relação com crença. Espiritualidade não possui relação com poderes especiais. Parem de acreditar que o que acredita a espiritualidade, o que valida a espiritualidade, é o fato do sujeito ter algum tipo de poder extraordinário. Parem, porque isso é o caminho mais rápido para você ser manipulado, é o caminho mais rápido para você ser enganado. Enganado, não tem nada a ver. Não, fui num lugar e a pessoa falou tudo sobre a minha vida, sabia até o nome da minha
avó, né? Não precisei falar nada, disse exatamente o que eu estava sentindo. Não tem nada a ver com espiritualidade isso. Isso não qualifica ninguém. Sabe o que qualifica? Qualifica a estabilidade emocional dessa pessoa. Se ela vai manipular você ou não. Se ela vai usar você ou não. Se ela vai fazer uso da sua fragilidade. É isso que qualifica a pessoa espiritualmente. Se ela vai seduzir ou ser seduzida. É isso que vai qualificar a pessoa emocionalmente. Se ela vai te contar alguma historinha para, de alguma forma, criar uma fragilidade emocional em você, é isso que vai validar a pessoa espiritualmente. Parem de acreditar em bobagens de que espiritualidade está relacionada a algum tipo de poder espiritual, porque não está. Isso é um mecanismo de dominação religioso. Isso é um mecanismo de dominação de seita. É a base mais fundamental do comportamento de seita. Estou seguindo um cara que tem poderes, porque eu vi sair uma luz da mão dele, porque eu vi sair um raio da cabeça dele, né? Porque ele lê os meus pensamentos. Tolice. Tolice. Como é que é a vida emocional desse sujeito? Se é um sujeito que perde a linha em qualquer contrariedade, cheio de vaidades, cheio de caprichos, cheio de não me toque, cheio de orgulho corrosivo, não tem evolução espiritual ali. Ele pode fazer o que for, ele pode, né, soltar purpurina pelos poros. Não significa nada. É só para criar o que? Vulnerabilidade impressionável em você. Porque você coloca esse sujeito numa categoria que te impressiona. E a partir dessa impressionalidade, você fica desarmado. E às vezes isso é um jogo. É um jogo para te manipular, é um jogo para que você possa ir na direção que ele aponta. E eu não estou dizendo que esse jogo não possa ter uma boa intenção, ele pode ter uma boa intenção, mas é um jogo que estabelece simbioses perigosas, dependências perigosas, projeções perigosas e espiritualmente corrosivas. Então, espiritualidade não tem relação com crença. Espiritualidade não tem relação com poderes especiais. Espiritualidade não possui relação com qualquer grau de status ou privilégio na relação com Deus. Ah, não, aquela pessoa é uma pessoa espiritualizada porque ela tem um diploma de não sei o quê, ou porque ela tem o certificado de não sei mais o quê, porque tem, sei lá, o curso disso, tem o grau 1, 2, 3 de não sei o quê, né? Ou então porque ela usa um crachá que dá a ela uma autoridade específica num determinado ambiente, porque ela, sei lá, usa uma fitinha amarela pendurada em algum lugar, né? Ou porque, de alguma forma, essa pessoa se ouviu falar que essa pessoa tem ali uma ligação especial, quase que um pistolão ali com Deus, né? Alguém que consegue chegar mais perto de Deus, ou é alguém que, de alguma forma, vai conseguir intermediar o meu interesse com Deus, sai correndo, enquanto dá tempo. Isso é uma grande de uma roubada. E às vezes é uma roubada que o sujeito que está nela, o sujeito que é o agente da roubada, nem sempre, ele sabe que está numa roubada. Tem gente perversa? Tem gente manipuladora? Tem. Muita gente perversa e manipuladora. Mas tem gente que começa a entrar e acreditar na sua própria esquizofrenia. E chama isso de espiritualidade. Acaba acreditando na sua própria projeção adoecida e reúne em torno dela um monte de gente que acredita também nisso. E essa pessoa, às vezes, ela é bem intencionada. Essa pessoa, às vezes, ela realmente acredita
que em algum dado momento caiu um raio na cabeça dela e ela se tornou o queridinho de Deus. E tem muita gente que começa a acreditar nisso muito jovem. E tem uma hora que você cruza uma linha, tem uma hora que você cruza uma fronteira que não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. E aí o sujeito não volta. E ele vai ficar ali nutrindo aquele culto a uma projeção fantasiosa. Então, o que não é espiritualidade, eu vou repetir para fixar bem na cabeça de vocês, porque eu sei que muitos de vocês cometem esse erro. Espiritualidade não é crença, espiritualidade não é poder especial, espiritualidade não é status. Espiritualidade é equilíbrio emocional, é lucidez emocional. E boa parte da lucidez emocional é a capacidade de não se ser corrompível. Não estou dizendo para o sujeito ser a pessoa mais equilibrada do mundo, não. Mas ela não pode ser corrompível. Ah, frequentei um lugar onde o mestre, onde o líder, onde sei lá quem, né, dava em cima de todo mundo. Não tem nada de espiritualidade nisso. Era um sujeito seduzível, né, encantado com bajulações, encantado com as pessoas que de alguma forma engrandeciam ele. Não tem nada. Exigia fidelidade cega. Não, porque se você frequentar aqui, você não pode mais frequentar nenhum outro lugar. Pelo amor de Deus, sai disso. Sai disso. Essa altura da existência humana, essa altura da vida, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, eu não posso te ouvir, não posso assistir sua aula, porque se o meu mestre ele souber que eu estou te ouvindo, vai brigar comigo, vai chamar minha atenção. O que é isso, gente? Isso é o faraó, isso aí é um estado de escravidão. Não tem isso, não. Ninguém tem que pedir permissão para ouvir nada, ler alguma coisa, que daqui a pouco vai mandar você queimar livros daqui a pouco. Qual é a diferença entre caminho espiritual e religião? Tem muita diferença. Espiritualidade é o exercício de amadurecer aquilo que eu sinto. Estou trabalhando a minha espiritualidade, estou amadurecendo a minha forma de sentir o mundo, as pessoas, a minha vida, o meu passado, o meu futuro, a minha projeção de futuro. Espiritualidade é isso. Religião é modelar comportamento e crença. Entrei numa religião, o que eu vou fazer? Eu vou modelar o meu comportamento, eu vou espelhar o meu comportamento a partir de um modelo, existe um molde para você ser e agir. Dependendo do lugar, até o jeito de você se vestir. Dependendo do lugar, até o jeito de você falar. Dependendo do lugar, até a música que você vai ouvir. Dependendo do lugar, até o lugar que você vai frequentar. Até o jeito que você faz amor. Até o jeito que você, né, anda. Até quem você pode tocar e quem você não pode tocar. Né? Dependendo do lugar, vai para tudo quanto é modelação que você possa imaginar. Religião é isso. Religião é modelar comportamento e crença. Espiritualidade é interioridade. Quando eu entro num caminho espiritual, equilibrado, obviamente, eu me volto para dentro. Ou seja, há uma profunda relação entre espiritualidade e a necessidade de eu olhar para os meus aspectos interiores. Entender o que está acontecendo dentro de mim. Já a religião olha para a exterioridade. Olha para o ambiente, as pessoas, as relações, os objetos, as coisinhas que você tem que ter, o souvenir que você tem que adquirir. Mas tem religião que não pratica idolatria. Toda religião pratica idolatria, porque toda religião tem os seus brinquedinhos. E, em geral, os brinquedinhos são caros. Em geral, eles estão à venda. A espiritualidade possui relação com uma natureza inclusiva. Se você é uma pessoa espiritualmente saudável, você consegue incluir
incluir pessoas de qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer espiritualidade. Você não é excludente. Você inclui. Eu sou capaz de sentar com qualquer pessoa. Eu tenho alunos de muitas crenças. Eu tenho aluno que é mãe de santo, tem aluno que é pastor, tem um aluno que é muçulmano, tem aluno que é judeu, tem aluno que é católico, tem aluno que é agnóstico, tem aluno de tudo, quanto é budista, espírita, porque é inclusivo. A pessoa ela não se sente banida, pecadora, ela não se sente um peixe fora d'água. Por quê? Porque a espiritualidade ela possui uma natureza inclusiva e trabalha autoconhecimento. A religião, em geral, ela vai trabalhar 4 metodologias. Em geral, a religião ela se utiliza de 4 métodos para moldar comportamento e crença. Quais são os métodos? Desejo de recompensa é o primeiro. Se você fizer tudo que eu estou mandando, você vai ter uma recompensa. Ou você vai ter uma recompensa ainda nessa vida, ou você vai ter numa próxima vida. Mas a recompensa é muito legal. Ou você vai ficar próspero nessa vida, ou você vai ganhar um carro nessa vida e vai botar um adesivo atrás, foi a luz infinita que deu. Na próxima vida, você vai morar num palácio de frente para o paraíso e frequentar as praias paradisíacas, né, do Jardim do Éden, e por aí vai. Ou seja, o primeiro mecanismo de sedução da religião é o desejo de recompensa. Só que às vezes o desejo de recompensa não funciona. Aí você vai para o segundo mecanismo de dominação religiosa, que é o medo do castigo. E veja bem, eu não estou falando da religião, eu estou falando da mentalidade das pessoas. Porque tem muita gente que está dentro de um caminho espiritual e leva para dentro do caminho espiritual esse tipo de pensamento. Né? Não posso tirar isso aqui desse lugar, porque senão a luz infinita vai me castigar. Não, eu não posso, como eu disse aqui, tem gente que frequenta grupo de cabala e diz, não posso estudar com você, eu não posso assistir os seus vídeos, porque se o meu mestre, não posso comentar, porque se alguém observa, alguém que também está em pecado ali, né? Observa que eu estou ali, vai dar problema para mim. Isso é uma loucura total, que é o medo do castigo. É o segundo mecanismo de dominação. Então, se você fizer tudo direitinho, a tua vida vai ficar legal. Agora, se você fizer algo errado, você vai pagar algo muito caro e possivelmente pelo resto da eternidade. Pelo resto da eternidade você vai sofrer. Você vai penar. A tua vida não vai ficar boa, você vai ser castigado, né? Você vai perder tudo. Tem gente que olha para mim e diz assim: eu não posso largar o lugar que eu frequento, porque se eu largar, se eu deixar de fazer aqueles rituais, eu vou perder tudo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma escravidão. Não tem absolutamente nenhuma evolução espiritual dentro desse tipo de postura. Não tem luz nisso. Acorda. Há um terceiro mecanismo, que é o mecanismo de separação. Muitas seitas e religiões, elas precisam criar o conceito de separação, onde você vai se separar das pessoas que não fazem parte da seita e da religião, né? Então, é melhor você não andar com aquelas pessoas, é melhor você não frequentar aqueles lugares, é melhor você não se misturar com quem não é do grupo, com quem não está entre os salvos. E isso também é um mecanismo. E existe o quarto, que é um dos mais perigosos, que é a demonização do oposto. Tudo aquilo que se opõe àquela crença ou se opõe àquela metodologia vira um demônio, vira uma entidade do mal. Eu, por exemplo, agora, para muitos que possam estar me ouvindo, estão nisso, eu acabo de ser um demônio. Né? Por quê? Porque há uma demonização de tudo aquilo que ameaça o mecanismo, ameaça a estrutura.
Então você se torna um sujeito perigoso. E como é que você lida com isso? Você tem que ter o medo do castigo. Como é que eu tenho medo do castigo? Eu preciso transformar o sujeito numa entidade do mal. Todas essas metodologias, elas acontecem nas religiões, nas seitas e na política, tá? Por quê? Porque tudo isso veio do mesmo lugar. Seita, religião e política veio do mesmo lugar, o desejo de dominação e poder. E um poder que só se sustenta porque ele domina você. Porque ele domina o seu comportamento. Porque ele domina o que você sente. E ele domina o que você sente para tirar uma vantagem. Essa vantagem pode ser status, pode ser dinheiro, pode ser vinculação, pode ser energia, pode ser o que for. Ideologia política, religião e seita, tudo veio do mesmo saco. E tudo usa a mesma metodologia de manipulação. Isso não tem nada a ver com espiritualidade.